Girando o assunto aqui, gente, o PT se manifestou sobre a prisão de um homem que confessou ter assassinado a ex-mulher e um dos filhos do casal e que tem uma tatuagem do ex-presidente Lula. Paula, o que foi que o partido disse? Vamos lá entender um pouco mais, dessa história. Ezequiel Lemos Ramos confessou ter assassinado a ex-companheira Michele Nicoli e um dos filhos do casal, o Luiz Inácio Nicoli Lemos, de apenas 2 anos. O crime aconteceu em frente a uma creche, quando Michele buscava os 2 filhos. Uma segunda criança de 5 anos, também filha do casal, sobreviveu ao ataque sem ferimentos. Ezequiel tem uma tatuagem no braço esquerdo com o rosto do candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tatuagem que ainda contempla ali a palavra free, liberdade em inglês. Em seu site, o PT divulgou uma nota assinada pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, em que comenta a prisão. Eles disseram assim, incentivo à violência e à liberação pelo governo federal da compra, posse e porte de armas estão na raiz de crimes e tragédias, como a que ocorreu ontem no Parque São Rafael, em São Paulo. O PT está solidário com os familiares das vítimas e seguem ali num outro momento dizendo: condenamos toda forma de violência, qualquer que seja a orientação política de quem a comete. Defendemos a apuração rigorosa do crime para que a justiça seja feita e tragédias assim não se repitam. Ainda na nota, o PT reafirmou que a política de armamento no Brasil deve ser revista e ainda que a Lei Maria da Penha e do feminicídio, que tem previsão de mecanismos de proteção às mulheres vítimas de violência, precisam ser implementados aí esses artifícios. Em texto, o PT também diz que os recursos de combate à violência contra a mulher, cortados por Bolsonaro, precisam ser realocados no orçamento da União. Sobre esse ponto citado na nota do PT, que é em relação a porte de armas, Ezequiel afirmou à polícia que possuía licença de caçador, atirador e colecionador e que abriu fogo contra a ex-esposa e o próprio filho com uma carabina que teria sido adquirida legalmente a partir da autorização emitida pelo Exército. Essas alegações e as circunstâncias desse duplo homicídio estão sendo apuradas pela 49ª Delegacia Policial de São Mateus. Ezequiel, que inclusive chegou a ser preso em flagrante em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, em maio desse ano, por apontar uma arma para a cabeça da Michele. Eles viviam juntos havia 5 anos na cidade sul-mato-grossense. E na residência do casal, ali na ocasião, a polícia encontrou mais de 250 unidades de munição de calibres .40 e 9mm, bem como 2 pistolas que estavam escondidas dentro do lustre da cozinha. E na ocasião, Ezequiel alegou ser CAC, mas nunca apresentou o seu certificado de registro e por isso foi preso em flagrante por ameaça e posse irregular de armas de fogo de uso permitido. O presidente Jair Bolsonaro fez uma série de tweets em referência ao crime. Eu vou ler aqui para vocês o que escreveu o Bolsonaro. Olha, após mais uma tentativa covarde de me associar a um crime brutal sem o menor fundamento, a imprensa teve que descartar a narrativa por conta de uma tatuagem de Lula no braço do assassino. Dificilmente seguirão dando destaque. Prova que a preocupação nunca foi com as vítimas. O fato é que, se não existisse essa tatuagem, jornais ainda estariam explorando mais uma narrativa mentirosa para tentar convencer inocentes de que as milhões de pessoas que me apoiam, homens, mulheres, jovens e idosos, compactuam de alguma forma com esse tipo de barbaridade. Tamanho desrespeito não atinge somente o povo, que já demonstrou inúmeras vezes seu caráter ordeiro e que se manteve pacífico, mesmo diante do abuso da corrupção e da violência na era petista, mas principalmente as vítimas desse crime, reduzidas a meras ferramentas de campanha. Em que isso ajudaria a não ser um estímulo à violência? Criminosos como esse, que assassinou a ex-mulher e o filho em São Paulo, devem ser tratados como criminosos e ponto final. Quem tira uma vida de forma gratuita e cruel tem que apodrecer na cadeia, não interessa a opinião política, escreveu o presidente Jair Bolsonaro. Da nota do PT. Resume um pouquinho pra gente de novo. Bom, a gente tem o caso desse homem que tem essa tatuagem do Lula escrito Free, liberdade, no braço, e que assassinou a mulher, o filho de 2 anos, em frente à creche. Parece que uma outra criança também, filha do casal, acabou sobrevivendo sem ferimentos. Ele se entregou, aí existe essa polêmica em relação a se ele era CAC, se ele tinha essa autorização para ter essas armas, ou se ele não tinha. Existe uma história anterior em que ele aponta a arma para a cabeça da mulher,
diz que é CAC, mas não apresenta toda a documentação em relação a isso. Tem o presidente Bolsonaro dizendo que queriam colar esse acontecimento a ele, e aí com a tatuagem do Lula isso não consegue acontecer, essa narrativa não cola mais. E tá aí então mais ou menos a situação, né? O PT se pronunciou em nota, a gente trouxe aqui um pouco da nota, trazendo aí que essa política armamentista seria a parte desse problema, falando também dessa questão das verbas em favor das mulheres, ali na Lei Maria da Penha e do feminicídio. Então é um bololô aí que agora envolve o presidente Bolsonaro se pronunciando, uma nota oficial do PT e esse caso terrível desse homem que matou a mulher e o próprio filho na saída de uma creche. O que você achou, Zoe, na de tudo frente isso? Do outro filho de 5 anos de idade. Então que imagina o trauma dessa criança para a vida inteira, né? Às vezes é até melhor perder a vida junto do que conviver com essa cena na tua cabeça, né? Uma criança. Perder a mãe e o irmão nas mãos do pai. É uma coisa horrorosa. Agora, é engraçado ver a mídia, a reação da mídia. Porque num primeiro momento, quando essa notícia saiu, não, porque o homem é CAC, aí já falaram, opa, deve ser apoiador do presidente Bolsonaro. Aí começaram a repercutir. Quando apareceu a foto do braço desse homem com a cara do Lula estampada aqui no braço, tatuada no braço, aí o silêncio, né? Aí a mídia esqueceu. Não, vamos repercutir aí a suposta agressão do deputado Douglas, a coitada Vera Magalhães, tá? Isso aí tá repercutindo muito mais do que esse caso aí do homem. Por quê? Porque é um apoiador do Lula. E acho no mínimo engraçada, né? A frase do PT falando, condenamos toda forma de violência, mas nada como internet para trazer de volta aí as falas do Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos refrescar a memória. E foi uma fala recente, tá? Aqui há um companheiro que não sei se está presente, é o Maninho. Disse o ex-presidente, esse companheiro, o Maninho, por me defender, ficou preso por 7 meses. Isso porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto Lula. Vocês sabem o que esse Maninho fez? Ele jogou o empresário que estava tecendo críticas ao Lula na frente de... Foi um caminhão? Um para-choque de um caminhão. Esse empresário conviveu aí com as sequelas desse acidente, parece que sofreu até um traumatismo craniano, e fiquei sabendo hoje que veio a falecer. Eu não fiquei sabendo do falecimento desse empresário. Então, no mínimo é engraçado, o PT, né? Não. Somos contra qualquer tipo de violência. Agora, quando é violência para defender o Lula, aí pode. Nada como internet para refrescar a nossa memória. E espero que a mídia comece a repercutir esse caso, que coloque aí nas suas manchetes, porque se fosse apoiador do Bolsonaro, minha gente, esse programa aqui, as 2 horas seriam dedicadas a como as armas são ruins e como os apoiadores do Bolsonaro são extremistas e desequilibrados. Dá uma excelente manchete isso aí, ideia aí para Vera Magalhães. Fake news, querida, esse programa não teria 2 horas assim, se me desculpe. Sei não, hein? Sinto muito. O Guga ia adorar falar disso. A senhora está querendo lacrar para o público específico e jogar nas nossas costas. E você está querendo lacrar sempre sendo Não, queridinha. O que você está querendo é simplesmente jogar que eu sou petista, a Paulinha é petista e o Guga é petista. Paulo Matias, é isso que você está querendo. E eu já deixei claro, eu programa de esquerda. Eu tenho lado, eu tenho posição. Você e o Guga acham que quem nos assiste esse programa não seria de 2 horas. Cada um tem o direito de escolher quem acreditar, e as pessoas assistem, tá? Eu não então quero não obrigar. subestime a audiência. Você e o Guga adoram fazer isso. Eu não queria, você fala que o Figueiredo ou eu tentamos colocar a audiência contra vocês. Isso não é isso que você está fazendo agora. Isso é subestimar a audiência, querido. Mas isso subestimar, a pessoa pode ir pesquisar o que eu estou falando. Você está falando que eu acho que a audiência é retardada, é burra, sei lá. Vocês que acham. Vocês que acham. Você não está querendo me colocar contra? Não, apenas estou dando a minha opinião. Pronto, muito obrigado a vocês que nos acompanham. São 11 horas e 34 minutos. Criei uma tensão aqui para que a gente pudesse chegar e receber todos vocês da melhor maneira possível. Nós estamos ao vivo. Programa feliz. Muito bem. Solar. Paulinho, me ajuda aí, meu amor. O Paulinho Figueiredo tá longe, mas ele me entende. Paulinho, por favor. Não fui eu que comecei essa treta. Zoe, obrigado por de vez em quando brigar no meu lugar, porque senão eu fico sozinho. Então vou ter que começar de vez em quando, tem que ser alguém. Peraí, calma. Eu não quis, gente, criar nenhuma desavença. Calma, por favor, Gente, a audiência, Paulo. coitada de vocês.
Paulo Matias, eu acho Coitado que você de não vocês. Eu acho que eu quero não ouvir, Paulinha, que os caras estão brigando aqui, eu não consigo entender o que você está falando. O que é? Apesar da sua camisa vermelha de hoje, eu não acho que você seja petista. Eu acho que você até outubro, ou final de outubro, você está fazendo arminha com a mão, do jeito que se a campanha continuar desse jeito. Eita, Brasil! Eu acho que até lá você está, ó. Espera sentado, queridinho. Tô brincando. Eu quero ver você assumir o bolsonarista que tem no fundo do seu coração, porque seus valores são valores conservadores na maioria dos casos, e mesmo que o Bolsonaro não seja o teu sonho de consumo, entre ele e o que tem do outro lado, é difícil não tomar lado. Sobre esse caso especificamente, gente, falando agora com bastante seriedade, porque a gente está falando de um crime horroroso, né? Eu toda vez que eu vejo uma coisa assim, agora aqui nos Estados Unidos, teve um crime também de uma mãe que afogou os filhos. Me lembrou até aquele filme Inception. Esses crimes, eles são aqueles que chocam a gente de forma que nosso coração questiona de onde vem tanta maldade no mundo, né? E eu acho que politizar esse tipo de coisa é muito ruim. Em qualquer uma das direções. Acho que a nossa sociedade adoece no momento onde ela atribui ao criminoso pesos diferentes de acordo com o que ele acredita, de acordo com em quem ele vota, de acordo com as preferências políticas dele. Então, é muito ruim para mim, foi muito ruim quando naquele episódio lá no Sul, chamaram o tempo inteiro o policial lá que matou o cara de bolsonarista. Agora, nesse momento, a gente não está vendo, apesar do sujeito ter uma tatuagem do Lula no braço, a gente não está vendo a imprensa chamá-lo de lulista. Nós estamos vendo chamar de homem que tem a tatuagem do Lula no braço, mas não um lulista. Em momento algum lulista. No final das contas, essa mistura ela é muito ruim. Não há nenhuma motivação política no crime. Em nenhum desses crimes que eu citei, não houve uma motivação política específica. Ninguém agiu assim por ser bolsonarista ou por ter a tatuagem do Lula. O sujeito é um sujeito mau e pronto. E está acabado. Agora, é oportuna a crítica do presidente Bolsonaro, feita no Twitter dele, no seguinte sentido. Ora, o que teria acontecido, e é um pouco do ponto que a Zoe estava trazendo, eu acho que ela usou uma hipérbole até bastante feliz, dizendo o seguinte, olha, se esse homem não tivesse essa tatuagem do Lula no braço, nós não estaríamos ouvindo outra coisa na imprensa, senão atirador de CAC, que não é a origem por trás desse crime. Então eu acho que é muito ruim, acho que a gente segue um caminho muito ruim como sociedade quando politizamos esse tipo de coisa. Esse infeliz tem a tatuagem do Lula, mas não cometeu o crime por ser o eleitor do Lula, por ser um eleitor do Lula. Quando você pega e junta as duas coisas e fala assim, tá vendo? Esse é o coração dos eleitores do Lula. Isso é injusto, é incorreto e é ruim como debate na nossa sociedade. Muito bem. Guguinha, pergunta objetiva. Esse rapaz era lulista ou ele apenas tinha a tatuagem do Lula no braço? Eu não sei se era lulista ou não, até porque de fato isso não importa, isso é o de menos. Esse foi um feminicídio, isso não foi um crime político, como acabou de dizer o Paulo. O problema é que o Paulo tenta misturar as coisas, ele tenta misturar um feminicídio depois com o que foi de fato um crime político. Nesse caso, não tem por que discutir política, não tem por que falar que ele é lulista. Ele não matou a mulher por ela ser bolsonarista e ele tem uma tatuagem do Lula. Ele matou a mulher por feminicídio, por ser um homem que vive numa sociedade patriarcal, onde nos últimos anos a gente tem sim aumentado de maneira consistente o número de feminicídios, de assassinato de mulheres, simplesmente por serem mulheres, muitas vezes provocado pelo marido. E agora, claro, com mais armas, com mais munições, a gente está vendo um aumento do feminicídio. Então a ligação que você pode fazer política com o feminicídio a gente tem um país que está aumentando ano a ano o índice de feminicídio, porque a gente está afrouxando as regras das armas e isso, sim, é uma direção política. Isso tem a ver com política. Isso aconteceu, isso é fato. A gente tem um aumento de feminicídio e esse crime não foi provocado pela tatuagem, foi provocado
por uma questão pessoal, num país onde a gente está afrouxando as regras e aumentando esse tipo de crime. E o que tem a ver com sociedade patriarcal? Não, peraí, aguenta a tua vez, Ursão, não te interrompi. Isso é o Brasil de hoje. O Brasil tem aumento de feminicídio que a gente pode, obviamente, conectar a esse governo que afrouxa a regra das armas. Fora isso, não dá para conectar a política a esse caso. Não tem por que dizer que ele matou ela por ser um lulista e ela bolsonarista. Não é o caso. Já no Sul, que foi o exemplo que ele trouxe, um cidadão entrou numa festa de um lulista sem conhecê-lo e matou por ele ser lulista. E gritou que era bolsonarista enquanto cometia um crime. Então a imprensa, ao contrário do que ele disse, só está retratando a realidade. De um lado, um crime por motivação política de alguém que não se conhecia e que apenas foi assassinado por fazer uma festa do PT. Do outro, uma mulher que foi morta pelo ex-marido num país onde o feminicídio está aumentando. É isso. Por que foi patriarcal? Castração química, vamos apoiar então. Bora? Qual foi o machismo? Por que ele matou ela? A gente não conhece a história dos dois, isso não foi apurado. O que eu posso dizer é que o feminicídio tem aumentado num país onde a gente afrouxa a regra das armas. Essa é a questão política. Aí a gente fala dos CACs. A gente aumentou em 3 vezes o número de CACs. Saiu de 350 mil para 1 milhão. A gente aumentou o número de munições de 300 mil para 1 bilhão. Tem 5 balas para cada brasileiro hoje. Então é óbvio que num país onde está todo mundo tendo acesso facilitado à arma e à munição, tem mais crime, tem mais violência. Esse é o fato. Isso acontece em todos os países que afrouxam regras. Muitos países da América Latina que afrouxam regras de armas passam por isso. A gente está passando por uma consequência de um governo que está, sim, afrouxando regras. Isso você pode discutir. Essa política a gente pode discutir. O feminicídio, sim. Agora, querer usar essa questão para querer passar pano para aquela lá do Sul, para querer diminuir a história do Sul. No Sul não foi político. O cara simplesmente invade uma festa sem conhecer e mata por ser lulista. Inclusive morria. E aí o cidadão aqui quer misturar as histórias, gente. É assim que funciona. Na verdade, a intenção dele é passar pano para um crime político do Sul do Brasil. Muito mais mulher. Aguenta a sua vez de falar. Inventou. Peraí, o senhor vai falar mesmo? Inventou feminicídio, inventou número, morria muito mais mulher no governo que você defende do que no governo Bolsonaro. Ele não lê nada, sai do Zap. Muito mais mulher. Sai do Zap. O número de feminicídio, seja lá o que for essa Olha, é só vocês acompanharem, gente. Turma. O feminicídio no Brasil aumenta ano a ano.